É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento. Loteamento, depende do lugar onde você esteja, para ter a pronúncia correta. Você tá andando muito, né, Deni? Então Tô você sabe todas as pronúncias. São Paulo é uma coisa, Nordeste é outra, no Sul é outra. Tá legal, os sotaques estão legais. Mas, pessoal, vamos lá. Nós estamos na 6ª temporada. Como sempre, a gente sempre busca trazer conteúdos que sejam relevantes para todos. E hoje eu fiquei sabendo pela Raquel que a gente precisa fazer um pedido para a nossa comunidade, que é dê o seu like. A Raquel deu uma aula aqui para mim, uma advogada dando aula de marketing digital para o comercial. Explica pro pessoal, Raquel. Não, mas a gente pede mesmo aí para quem gostou efetivamente do conteúdo, né, que depois de ver, né, dê um like aí no vídeo, porque isso faz com que a gente cresça e que a gente possa cada vez mais estar aqui trazendo conteúdo. É esse o recado. Então, e é facinho. Enquanto você estiver vendo ou depois, é só apertar lá o joinha, só isso, mais nada. Só isso? Só isso. Quem gostou, quem não gostou. Aí tem o joinha pra baixo. Não, quem não gostou tem que dar o joinha do mesmo jeito também, tá? Isso é coisa do dele, esse é com dele. Sabe por quê, gente? A gente criou essa comunidade, essa mensagem tem que chegar para todo mundo que é do mercado, loteador, parceiro, urbanista, terrenista, para todo mundo. Chega de democracia. Dê o seu like. Então tá dado o recado aí. Like de qualquer maneira. Raquel, vou dar a honra de você apresentar o nosso convidado, que já faz algum tempo que a gente tem tentado costurar uma agenda, a gente não consegue nunca. A gente sempre encontra com ele, né, dele, em todos os eventos de loteamento. A gente sempre troca muita ideia, mas agora conseguimos estar com ele. Estamos aqui com Maurício Carrer, né, um arquiteto formado pela USP, né, com grande experiência aí no mercado imobiliário. E é professor do curso de loteamento do Secov e é fundador e CEO da Instacasa, que é uma empresa que a gente sempre está vendo aí e está muito atuante aí com tecnologia no mercado imobiliário. Então é com muito prazer, tá? Já agradecendo muito sua presença aqui, Maurício. Vamos começar. Boa. Bem, o prazer é meu primeiro, né? Também a gente fala, né? Mas eu também ficava no pé ali na recado do Deni. Aí, vamos lá, vamos gravar. A gente não batia, mas, putz, estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Acho que vai ser um papo muito legal. Show de bola. Então, hoje, gente, o tema a gente vai falar de um pouco de tecnologia na venda de lotes, né? Esse é o nosso foco aqui. Falou em venda? Quando não gosto. Maurício, vamos lá, vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória. Como é que você entrou no mercado? Como é que você teve a ideia de fazer um negócio? Fala um pouquinho pra gente. Bem, vamos lá então, Deni. Eu gosto de contar essa história, né? Porque muita gente quer empreender, enfim, não dá aquele salto, né? Mas eu sou arquiteto por formação, né? Como a Raquel falou. E, por acaso, acabei caminhando na minha trajetória para o mercado imobiliário. Me apaixonei desde a faculdade, fui trainee de uma grande incorporadora. E, por acaso, acabei caindo no mercado de loteamento, né? Então, depois de passar por algumas experiências ali, eu caí numa grande loteadora, que é bem conhecida. Meu pai, por acaso, também é loteador, né? Então, desde que eu nasci, praticamente. Tava em casa, né? Mas foi uma coisa natural, assim, não foi, nossa, eu quero ir para o mercado, que meu pai... Não, assim, eu nunca trabalhei com ele e, no final, era uma empresa que eu tinha, assim, muita identidade. Eu até entrei lá colocando meu currículo no site, essa coisa que nem é que a gente funciona, consegui, entrei, me ligar. E funcionou? Cara, funcionou, assim, é uma história meio engraçada. Fiquei lá muito tempo, quase 10 anos, e me apaixonei, né? Então, eu lancei loteamento Brasil inteiro, de sul a... Lancei, né? Eu digo, eu trabalhei boa parte, eu passei por várias áreas, mas muito na parte de negócios, que daí desenvolve, aprova, né? Faz os projetos, enfim. Mas, óbvio, participava também do processo comercial, da venda junto do time comercial, né? Na área do comercial. Mas lancei no Brasil inteiro, né? Desenvolvi e lancei de Manaus a Porto Alegre, de Cuiabá ao Espírito Santo, desde ponta a X no Brasil, assim, né? E eu já queria empreender de alguma forma, eu tinha essa vontade dentro de mim, né? E aquele medo também, né? Putz, mas e se não der certo? Daí, em algum momento da minha vida, eu falei, olha, eu pensei, né? Refleti.
acho que, mesmo que eu me dê muito bem, vire um executivo, bem sucedido, eu vou olhar para trás e falar, putz, não tentei, sabe? Eu acho que vou ser frustrado. Ao passo que se eu tentar e não der certo, eu vou voltar com uma boa história para contar. E é isso. Daí eu volto pro mercado com uma boa experiência e ok. Eu vou olhar para trás e falar, bem, eu tentei e ok, deu certo ou não deu certo. Mas isso que me fez tomar essa decisão. Eu já vinha montando um colchãozinho financeiro ali. No final, eu falava, vou ficar um X tempo sem salário. No final é bem mais do que isso, né? Mas eu consegui me preparar. E daí eu dei o salto ali acho que de 16 para 17. E o negócio ele já veio da minha experiência dentro, né, dessa empresa, onde eu vi ali que existia no mercado de loteamento gira uma roda, uma geração de valor muito grande, que vai desde a venda do lote até a fase de ocupação daquele loteamento, até depois a fase de operação mesmo, né, das casas. É um ciclo muito grande, É um ciclo muito grande e não tem ninguém capturando o valor desse ciclo. E, por outro lado, a jornada do comprador, né, de quem quer comprar o lote, porque eu falo que para o loteador o lote é o produto final, mas para o comprador do lote é o começo da jornada. E essa é uma jornada cheia de dores, que vai de projeto, vai de construção de capital, né? E ninguém que construiu uma casa que, se vocês conhecem, falou, nossa, foi super gostoso construir a casa, né? Todo mundo apanhou pra caramba. Então, como é que a gente conseguiria capturar, né, e gerar valor em todas as etapas desse processo de uma forma quase que industrializada, num lugar só? E isso foi a semente da Instacasa, né? Então, enfim, depois de muitos anos, né, operando ali como executivo, putz, tomei a decisão. Antes de sair, já tinha conversado com os meus atuais sócios hoje, né, com um projeto, né, com um business plan. Eles, poxa, Maurício, eu topo entrar com você, não era para entrar como sócio, mas sim como apoiadores, depois acabaram vindo logo no começo, mas já tinha o plano montado, né, e daí no dia seguinte que eu, né, saí, eu já estava lá trabalhando, começando a colocar essa casa de pé, né. Legal demais. Cara, uma dúvida, você tem uma plataforma que você atua nacionalmente, Sim. Né? E aí você atua em todas as camadas sociais? Assim, tem público que é mais aderente, um público que é menos aderente? Hoje a Instacasa atua, eu acho que a gente está em quase todos os estados, tem uns 4 estados aí que a gente ainda não atua, e em todos os padrões de loteamento, desde o econômico até o alto padrão. E daí, Dani, eu acho que tem assim, uma entrega de valor diferente de acordo com o perfil desse empreendimento. Agora eu queria dar um passo para trás, porque a gente conhece muito a Instacasa, né? A gente sabe muito bem o que ela faz. Eu acho que a gente não falou muito do que a Instacasa faz, tá bom. Né? Que é justamente a pessoa poder visualizar ali no momento da compra as possibilidades e fazer uma escolha melhor, né? Mas eu tô só... sim. Eu queria que você falasse um pouco disso. Bem, vamos lá, Raquel. Então, o que a Instacasa faz, né? Eu vou te separar em o que a gente faz hoje e qual que é a nossa visão de médio prazo ali, qual que é, né? Que é, eu até resgatando o que eu falei, né? Que a jornada da casa, do lote, até ela tá pronta, né? A gente optou por entrar no mercado com uma plataforma no lançamento do loteamento, que daí a gente consegue capturar o comprador, né? Gera valor para o loteador, para o comprador do lote e também para o corretor. Então, esse é o ponto que a Instacasa entra. Exato, né? No lançamento, eu falo lançamento, mas pode ser, por exemplo, um estoque que já está lançado, mas tem um estoque relevante, mas enfim. E a gente regra um lançamento, o loteador que nos contrata, né? Então, tem um lançamento, a gente configura o empreendimento dele na nossa plataforma de tecnologia e o primeiro usuário é o corretor. Então, como é que funciona? O corretor está vendendo um determinado lote, ele pode tanto mostrar lá a maquete, as imagens como é o padrão, mas o que a gente realmente faz é encantar o comprador quase como um decorado com o sonho dele. Então, o corretor, cada corretor tem o seu login, né? E a gente só cadastra quem de fato está cadastrado para vender o empreendimento, insere qual lote ele está negociando. A nossa plataforma entende a testada desse lote, a profundidade, a declividade, a legislação aplicável. E para cada lote, especificamente do empreendimento, ele varre uma base de projetos e apresenta dezenas ou centenas de possibilidades de casas que são totalmente compatíveis com aquele lote, até do ponto de vista legal, e o corretor pode apresentar isso para o comprador, né? Então ele está apresentando o sonho, né, da casa, quais casas você pode construir. E daí o corretor tem várias funcionalidades, posso aplicar filtros, eu quero ver só casas modernas, de 3 dormitórios, com 2 andares. Então, e sempre encaixado ali na legislação daquele zonamento. Do zoneamento, regulamento construtivo, né? Então, aquilo que o corretor está apresentando como uma possibilidade de casa que pode ser construída naquele lote, ela é real, né? Ela de fato pode ser construída, a gente, inclusive, vou falar dos próximos passos aqui, mas ela já está totalmente aderente à legislação e às características físicas de cada lote. Então é uma ferramenta que ajuda o comprador a tomar uma decisão mais assertiva, primeiro, ele se encantar
e tá realmente, nossa, é o que eu queria, vou comprar esse lote, ou às vezes até ajuda ele a escolher o melhor lote em função daquele que ele quer. Eu quero uma casa mais imponente, um lote em aclive, prezo vista, então um lote em declive. Então o corretor tem uma ferramenta para poder direcionar melhor aquele comprador. O comprador está mais seguro, ele toma a decisão de forma mais assertiva, e para o loteador ele vende mais rápido, né? Esse é o nosso grande objetivo, fazer com que o loteador venda mais rápido. E logo na sequência, né, então o comprador que tomar a decisão de comprar, imagina você, aí a Raquel comprou o lote, você vai através de um código virtual, você se cadastra na plataforma, a gente entende quem você é, qual lote você comprou, te apresenta tudo que é compatível com aquele lote, e você tem o direito de navegar, de ver as fachadas, as plantas, assim como o corretor também fazer um tour virtual, colocar um óculos na cabeça e andar na casa como se ela tivesse construído naquele lote que você está negociando. Pós-aquisição, você faz tudo isso na sua casa, e você ainda pode escolher o projeto preferido, a gente já entrega ele pronto para aprovar na prefeitura. Então você ganha o projeto da sua casa, né? Quem está nos remunerando por isso é o loteador, ele que nos contrata, né? Mas para o comprador do lote, ele tem o direito de escolher o projeto e a gente já entrega ele padrão legal, pronto para você aprovar. Isso é o que a gente faz hoje, e daí tem a nossa visão de futuro, né? Que daí quais são as outras etapas dessas caixinhas? Principalmente financiamento, então conectar esses compradores, facilitando eles tomarem financiamento à construção, às construtoras. Em breve também já comprar material de construção via plataforma, de acordo com a necessidade de evolução de obra, né? Enfim, então fazer o lote, tomar a melhor decisão de comprar qual lote e até ele virar uma casa, tudo num lugar só, facilitando a jornada para o loteador, tem suas vantagens para o comprador também, enfim, então vantagem, ele é um ganha-ganha. É um argumento de vendas muito pesado, né? Porque, exato, assim, cara, compra o seu lote, ganha o seu projeto, né? Assim, exato. Existe esse argumento possível, né? Exato, a gente toma bastante cuidado, né, com como a gente fala isso, porque ganha o seu projeto, né, mas o loteador está custeando isso, né, então tem um valor aquele projeto, né, eu sou arquiteto, né, a gente tem vários arquitetos no nosso time, mas esse é o valor, né, Denile, compra um lote aqui, você não vai ter problema com o seu projeto, você já tem ele garantido dentro da nossa plataforma, com os nossos arquitetos, né, e para o loteador é muito bom também, porque ele acaba garantindo um padrão de qualidade do empreendimento dele. Sem dúvida. Muitas vezes o fechado, que tem uma associação que olha por isso, ok, já vai ser. Pode já estar regulado, tem um regimento interno de obras lá que já está adequado aos projetos que são mostrados. Exato, Então, no final, a associação olha, mas nos abertos, que não, assim, sabe que a prefeitura não fiscaliza, é um grande valor, porque o cara vai fazer qualquer coisa. Ele, no mínimo, tem dezenas ou centenas de projetos para ele já fazer um daqueles e se garantir uma qualidade melhor. Então, para o loteador é muito bom, porque primeiro, ocupação. Segundo, valorização em fases futuras, né? Você está lançando a fase 3. Como é que tá a fase 1? Tá bonita, tá bem ocupada, casas bonitas? Ou tá aquela coisa que a gente conhece de alguns bairros ali que, cada um fazendo de um jeito, o cara fazendo coisas horríveis. É o que a gente tava falando, né? Vai na marca também, né? O cara exato, vai consolidando a marca da loteadora, né? Pra marca é muito importante também. E aí, voltando à pergunta. Perfil de cliente. Exato, Bem, agora que eu esqueci, não. Como essa casa funciona, eu vou falar, né? Eu acho que o valor que a gente entrega é de acordo com cada perfil de loteamento. Do médio para o econômico, a pessoa saber que ela já tem o projeto, que ela não vai ter que se preocupar com isso, se consigo ou não consigo contratar um arquiteto, cabe ou não cabe o que eu quero, é realmente um fator de tomada de decisão muito importante. A gente, inclusive, todo mundo que se cadastra na plataforma, o comprador, tem uma pergunta lá, né? O quanto foi decisivo, não lembro a palavra certa, mas importante na sua tomada de decisão de compra, saber que você já vai ter o projeto da sua casa. No econômico, em torno de 2/3 até 70% é muito alto. Foi uma tomada, isso ajudou bastante a minha tomada de decisão de comprar um lote. E eu falo para o loteador que hoje, óbvio que é um diferencial contra outros loteamentos que esse cara pode ter ali como concorrentes. Mas o mercado, eu percebo que o loteador está concorrendo com a casa pronta. Vamos falar com a casa da Pacaembu, da MRV, que às vezes não é aquilo que o cara quer, morar numa casinha aquela, mas pela comodidade, por eu não conhecer o processo, quer saber, venho para cá. Mas a gente dá o argumento para o loteador, não, vem aqui, faz o seu jeito, olha aqui, o projeto já está aqui. Ou às vezes até uma pessoa que pretende alugar ou comprar um imóvel no mercado secundário, a gente entrega muito valor para ela tomar a decisão do lote. Não, vem aqui para o lote, olha quantas opções, escolhe a que mais faz sentido para você. Isso é uma dor hoje do loteador do econômico, né? Sem dúvida, né? Essa competição, né? Ele concorre com muita gente, né? Então, para o econômico médio, Denis, voltando à sua pergunta, a gente entrega valor muito, muito forte. No padrão... Posso aproveitar o econômico? Aí vamos lá. Assim, isso é importante, né? Assim, para a estratégia de vendas, quem está nos escutando. Você não tem... Porque, assim, existe aí... Você entrega
você está entregando o sonho, você está tangibilizando o sonho. Exato. Então lá, chegou o casal para comprar no stand, tipo um decorado. E é muito legal. É o decorado do lote, né? Exato, Achei super legal isso. A gente sempre resume assim. É o decorado do lote. Então, assim, o cara vai lá, ele olha, normalmente é a esposa que manda, né? Ela fala assim, não, amor, não quero desse jeito, quero desse jeito, eu quero 2 quartos, quero 3... E é isso mesmo, que eu vejo nos stands de vendas, né? Exato. O coitado do cara lá fica quietinho, depois, né? Exato, dá o cheque. cheque. Dá o cheque. Aí a Raquel vai bater, porque a Raquel levantou a bandeira das mulheres aqui já há algum tempo. As mulheres também pagam. Claro. Pagam também. Hoje em dia. E aí, cara, beleza. Hoje é aí escolheu o estilo e ele fala assim, nó, amor, eu quero esse aqui. Neste momento, entrega-se para ele o preço da construção disso? Estima-se o preço disso? Sim. Estima-se. Hoje a gente tem, né, em todos os empreendimentos, daí isso é um opcional. Tem loteador que, eu não quero que isso apareça, tem loteador que quer que isso apareça, de acordo com a sua estratégia. Mas, em geral, aparece e é um custo baseado no CUB de cada estado. Okay. Então, a gente está lançando no Mato Grosso, tem lá uma referência de quanto custa a construção. Unifamiliar, residencial, não lembro exatamente, é o R8, eu não lembro. Mas é unifamiliar, daí em 3 padrões de acabamento. Então, a pessoa tem lá, se eu quero um acabamento simples, médio ou alto padrão, o custo vai ser de tanto a tanto. Né? Mas aí essa imagem que apareceu para ele não é ela também está balizada nessas 3 padrões? Não. Na verdade a imagem tem um padrão de acabamento, tem vários na verdade, né? Tem alguns que tem variações de fachada, enfim, tem N variações. Mas daí a pessoa vai acabar construindo a arquitetura é aquela, mas o piso ela pode escolher outro, ou escolher um metal mais caro, um metal mais simples. Né? Mas o cálculo que você faça no baixo, médio ou alto? Exato. Não, mas qual que você faz normalmente? Nos três. Aparece os 3. Aparece os 3 lá. Essa casa construída com acabamentos mais... a gente até usa a nomenclatura que tá no CUB mesmo. Que eu acho que não lembro se é baixo, econômico, médio e alto, ou luxo, não lembro exatamente. Mas eu sei, mas aí ele já definiu que a casa é daquele formato, com 2 quartos, com a sala e tal, não sei o quê. Isso aí ele definiu, e isso foi o que levou ele à tomada de decisão daquele lote, e aí ele tem essas 3 possibilidades aí de acabamento, e ele já tem uma noção, do que é o valor construtivo. Ele não escolhe o projeto dele na hora que ele está no stand de vendas, né? Inclusive a gente até treina, né? A gente tem uma equipe de suporte dos corretores, que você vai mostrar as possibilidades para o cara se encantar lá no stand de vendas. Perfeito. Depois ele vai ganhar o cartão, o empreendimento vai ser construído, vai ficar pronto, brinca com a sua família, com seus amigos, escolhe lá, não é que ele escolhe no stand. Claro. Ele vai brincar, ele pode personalizar. A minha pergunta se dá, Maurício, pelo seguinte, já que o loteador está concorrendo com... empresas que entregam a casa pronta, lote mais casa. Tem que ter um parâmetro de comparação. A conta que o cara vai fazer é essa. Ele fala assim, não, beleza, eu vou comprar essa casa aqui, essa casa se eu comprasse lá da Pacaembu custaria. Gente, eu não conheço. Então, 250 mil, 250 mil, 300 mil reais. Beleza, eu tô comprando esse lote que custa 120, 150, e aqui tá estabelecendo que eu vou gastar mais 100, 170, mas é do meu jeito. Exato. Não faz sentido. Sim. Então, quando há essa possibilidade de concorrência, é legal ter essa informação, né? Quando não há essa possibilidade de concorrência, não é legal ter essa informação, né? Depende muito da estratégia, né? Tem um loteador que fala, não, ele não quer que o cara veja esse custo aqui agora, nesse momento, então ele vê só os projetos, se encanta, mas ele não quer que ele faça essa conta. Mas sabe por que eu acho que é legal ter? Porque a gente tem uma lógica de projetos modulares. Então, o cara tá sempre olhando ali, concorrendo, quando eu tô falando do econômico, né? É um apartamento de 60 a 50, 40 metros quadrados, que custa 250, 300 mil. Mas a gente consegue mostrar que num lote, mesmo que seja pequeno, vamos falar 150, 160 metros quadrados, você consegue fazer casas de 150, 200 metros quadrados, de acordo ali com as características de zoneamento, né? E a pessoa quer aquela. Nossa, eu gostei dessa aqui, tem 180 metros quadrados. Legal, mas, não tenho bolso para isso agora. Você tem a lógica do projeto modular. Então, a gente tem várias versões desse projeto menores, começando com 60 metros quadrados, que seja com 50, com até menos. Então, você pode mostrar, cara, sonha aqui com esse projeto, que é grandão, que é 4 quartos e tal. Muito legal. Mas você pode começar com um de 40, então o lote custou 120, com esses 40 aqui, 80 mil, 200 mil, você vai fazer o primeiro módulo, você vai estar morando, e você vai fazer sai do aluguel, nesse caso, né? Sai do aluguel e você tem a possibilidade de chegar naquele sonho. Se você comprar um apartamentinho pequenininho, você vai ter que vender, daí a gente sabe a dor de cabeça que é trocar de imóvel, né? Você não amplia aquilo lá. Aqui você amplia, e é mais barato, o primeiro módulo. Meu primeiro módulo é um pouco menor, mas olha, se faz do seu jeito, você vai morar num lote, né? Você vai ter mais liberdade e você vai poder ampliar a sua casa.
Então, esse é um argumento matador, assim, para os corretores, que a gente ensina e treina eles durante o processo. Mas quando é econômico, Não, e nossa, faz super isso mata, sentido, assim. né? Isso faz super Exato. sentido, né? E ele tem várias possibilidades. Não é que tem um projeto modular, você tem 10, 20 projetos que são modulares. E tem modular que cresce para cima, se o lote tem N variações. Tem que cresce para baixo, se é declive. A gente faz a lógica do que faz sentido, né? Como é que você vai ampliar isso? Enfim, então isso é muito legal. E daí os corretores piram, obviamente, né? Porque é um argumento muito forte para você brigar contra essas possibilidades ali. Legal. E aí, e para o alto padrão? Exato, bem, vamos lá. Então a gente falou do econômico, né? A gente entende que no médio alto, tem um médio que eu acho que é muito perto disso que a gente falou, mas daí a gente está falando do alto padrão. Eu entendo que o alto padrão, ele tem uma lógica de uso um pouquinho diferente. E daí a gente até tem planos no Instacasa também que se adaptam ao alto padrão, que não necessariamente o comprador ele vai ganhar o direito do projeto, mas ele ganha acesso à plataforma. E acessando a plataforma, ele se inspira. Primeiro, a experiência no stand ela é muito parecida, porque, poxa, tem óculos, inclusive até falando que a gente não se limita à casa. Hoje, a gente quase que integra essa experiência da casa com todo o material de lançamento do loteamento. A gente desenvolve tour virtual, do loteamento com uma... Espaços públicos. Tudo. Você pode sair andando, passando pela portaria, vai na praça, vai no lago, anda na rua, e tem várias casas nossas, né, que já virtualmente construídas, e você vai entrando nas casas. Você vai andando, entra numa, volta pra rua, entra na outra, volta, isso for aquilo, isso for daquilo. Isso no stand. No stand de eventos, na verdade, assim, em qualquer lugar. Se eu te mandar o corretor, ele faz isso remoto. Ele manda um link, é uma aplicação web, você abre em qualquer lugar. No stand, às vezes, tem óculos, é uma experiência super legal. Uma estratégia de você ter um ponto no shopping, um stand de vendas, um quiosque, onde você captura esse cara com óculos, e daí ele já anda no empreendimento, sem você precisar levar ele lá. Então, o alto padrão, eu acho que ele tem experiência no stand, mas depois, na nossa plataforma, ele consegue se inspirar. E a gente tem vários empreendimentos de alto padrão, pois a gente lançou esse ano Itacaré, Maragogi, um monte de coisa no Nordeste, ou às vezes até aqui em São Paulo, interior, lote de 1.000 metros quadrados. Então, a pessoa vê N casas de 500 metros quadrados, 400 metros quadrados, e, mas eu quero meu arquiteto. No alto padrão é isso, né? Legal, tem um monte de coisa aqui bacana, mas eu quero meu arquiteto, o arquiteto da cidade, o arquiteto que tem o nome. Mas você vai se inspirar. Você vai falar, olha, desse projeto eu gostei dessa piscina, daquele projeto eu gostei da lógica da cozinha. A gente tem ferramentas, Hotjar e tal, que a gente vê as pessoas mexendo na tela, né? A gente grava, depois o nosso time de produto entra lá e vê onde ela tá clicando, onde ela tá indo com o mouse. Você vai vendo. E você vê claramente que a pessoa está circulando ali uma coisa na planta, depois ela vai circular. É uma pessoa que está ali mostrando para outra o que eu gostei desse, o que eu gostei daquele. Então você também entrega um grande valor para o alto padrão, com planos diferentes, óbvio, né? Daí o loteador contrata, olha, a gente recomenda, né? Se é econômico, é esse plano que você contrata, é alto padrão, é esse plano aqui que você contrata. Mas agora tem uma novidade que a gente está colocando no ar, né, nesse mês, inclusive, que é a conexão com o financiamento, a nossa plataforma de financiamento, ajudar o comprador a obter financiamento à construção. E daí, no econômico, assim, faz todo sentido, a gente consegue conectar. Então, também tem esse valor que a gente entrega em qualquer padrão de loteamento, né? Muito legal. Tá, então isso você chama da jornada do cliente, né? Então, ele saiu da compra do lote, ele decidiu, ele utilizou a plataforma, isso foi decisivo, ele entrou para a plataforma, né? E aí tem agora um auxílio na captação desse dinheiro para a construção da casa lá, que foi a escolha, né? Exato, A gente, vou falar um pouco disso, né? Então, isso é a nossa visão, né? Desde que essa casa era um projeto, né? De ajudar de ponta a ponta. Isso que eu falei agora, né, do lançamento, hoje ela é uma ferramenta de vendas, né? Ajudar o loteador a vender mais, ajudar o comprador a tomar uma decisão mais assertiva de qual lote comprar, ter o direito de navegar na plataforma e escolher o projeto. E a gente quer desenvolver essas outras caixinhas, né? E a próxima delas, que a gente percebeu como sendo a mais necessária, é o financiamento à construção. A gente, inclusive, faz um tempo já, a gente tem que atualizar, mas a gente fez uma pesquisa com alguns empreendimentos. A gente mandou lá uma pesquisa, até ganhava alguma coisa lá, quem respondesse, enfim, acho que era uma necessária da Instacasa. A gente perguntou para os compradores, bem, seu empreendimento já está ficando pronto ou está pronto? Quando que você pretende construir? Daí era imediato, de até 2 anos, de 2 a 4, tá, várias caixinhas. E daí veio respostas, né, cara, uma boa parte em cada uma delas, bem distribuída. E a gente fez uma pergunta, se você tivesse o capital hoje, você adiantaria a tomada de decisão de construir? 90% responderam sim. Se eu tivesse capital hoje, eu construiria hoje. Então, olha o que a gente percebeu. A pessoa que compra um lote, principalmente médio econômico, ela quer morar. Ela não está comprando para especular, ou para um dia no futuro eu vou morar aqui. Só que ela não tem o capital. E ela tem dificuldade em
obter esse capital? Tem a Caixa, que todo mundo conhece, que tem um produto de financiamento de construção. Eu falo todo mundo que é cheio do mercado, né? Acho que o pessoal que compra, que não é do mercado, às vezes nem conhece. E muitas vezes é um produto tão complexo para aquela agência que ela até tenta dissuadir. Não, isso não existe, não sei. Então, assim, se você não incentiva, o loteador não incentiva, ou alguém não explica, a pessoa nem sabe que existe. E Maurício, eu acho que tem um outro elemento também, cara. E, assim, gente, me critiquem. Claro. Quem tá nos escutando pode me criticar. Assim, eu também vejo, cara, uma dificuldade do próprio comprador, do próprio cliente, Sim. de ele assumir que ele vai ter um esforço para resolver as questões burocráticas para a conquista daquele crédito. Por que eu falo isso? Muitas vezes a gente estabelece estratégias de vendas. Assim, a Lotnet tem atuado também no vertical, e a gente tem atuado com financiamento próprio, do próprio incorporador ou do loteador, e a possibilidade também de financiamento bancário, que muitas vezes as taxas são melhores do que incorporador e loteador. A maioria dos clientes não vai para o banco. Ele financia com o loteador ou com o incorporador. E aí quando você questiona o público a respeito disso, o pessoal fala assim, não, cara, eu não quero entrar lá no banco, não. Tem essa burocracia. Formulário, tem que aprovar meu crédito, tem que apresentar documentos, não sei o quê. Acabou que o cara não faz. Então, assim, se você consegue quebrar essa barreira de solução burocrática de uma forma simples... Desburocratizar esse processo, né? É de falar, você tá aqui comigo, né? Eu tô dando o braço com você e você... Deixa eu te ajudar. Sensacional. Eu acho que no nosso mercado é até mais que isso, né? Porque no de incorporação, acho que tem um momento de repasse, geralmente o incorporador até começa a cobrar GP mais um, daí assim, a pessoa vai lá, você tem que se coçar pra ou quitar ou financiar. No nosso mercado isso não existe, né? Então o loteador tá um mês antes da entrega, a parcela do cara é essa. Um mês depois é a mesma. Não tem marco, né, financeiro. E o comprador ele não sabe que existem os produtos, né, que ajudam ele a fazer a construção ou financiar a construção. Então a gente escolheu esse como o próximo desafio do Instacasa. Muito legal. E faz todo sentido, porque a gente já conecta. A pessoa está na nossa plataforma, a gente sabe qual casa ela está namorando, qual que é o custo, qual que a gente pode rodar uma esteira de crédito, se ela permitir, né, autorizar. Saber a renda dela e a gente faz o match. Em função da tua renda, quais casas você pode construir, e tá aqui o produto financeiro. E daí não é que a gente está conectando com a Caixa, né? A gente está criando uma plataforma com vários, quase que todos os players aí financeiros que têm um produto de financiamento à construção. A gente está integrando, já temos vários, mas a intenção tem mais alguns ali que a gente está em processo de homologação. E daí, de acordo com o perfil de cada comprador, qual que é a melhor instituição para ele? Então, vamos lá. É um empreendimento aberto ou fechado? A gente tem parceiros que não financiam aberto, só financiam fechado. Se é fechado, então tem mais essa possibilidade. Você tem renda formal ou informal? Então é formal, tem esses aqui. Informal, quais são? Então tem esses outros aqui. Às vezes não é nem para construir a casa, para terminar, o cara tá no meio, acabou o dinheiro, quer melhorar o acabamento. Então tem um produto que é bem legal para você. Então é muito especializado, né? A nossa intenção é olhar caso a caso, qual que é a demanda, qual que é o perfil, a renda, em qual caixinha você se enquadra, e a gente ajudar ele a fazer isso e contratar o seu produto financeiro que mais faz sentido em função do que ele quer. E é a próxima etapa da jornada, né? E a gente ajuda o empreendimento daí, as vantagens para o loteador. Primeiro, quase todos eles quitam o lote. É isso que eu ia te falar. Tem isso aí que a gente tem que chamar a atenção, né? Exato, nesse momento, quando tem financiamento, o lote é quitado. Exato, né? Então o cara tá financiando. Daí tem parceiro que quita 50% do lote, 60%, 70%, daí tem várias regras, por isso que a gente tem esse playbook bem, né, qual que é o saldo da pessoa, qual que é a renda para saber onde ele encaixa, mas o loteador é maravilhoso, né, porque a nossa intenção, né, a médio prazo, é quase criar um momento de repasse. Loteador, você está entregando aqui há 6 meses, vamos começar a régua de comunicação hoje? Pessoal, você já escolheu o seu projeto? Perfeito. E a gente percebeu, sabe o que é legal? Que a educação financeira é importante. A gente começou a rodar isso no empreendimento que a gente lançou recentemente aqui, perto de Aparecida, em uma cidade chamada Potim, que saiu hoje o TVO, o loteador me mandou hoje, inclusive. Ele vai tomar um vinho. Muito bom. Conseguiu, né? Parece que nasceu um filho. E a gente já tá há alguns meses, já lançou faz uns 2, 3 meses, vendeu 700 sócios no dia, foi uma loucura, assim. E a gente tá lá já no processo de comunicação e tal. A gente percebeu que às vezes a pessoa... Só voltando, então o TVO ocorreu hoje, mas vocês já estão trabalhando há 2, 3 meses. Tá. A gente já tá chamando as pessoas, já tá conversando, reunindo documentação e tal. Agora que só teve uma maravilha, porque, poxa, realmente vai poder virar... Ainda vai ter etapa de aprovação dos projetos na prefeitura e tudo mais, mas é um passo importante. A gente percebeu que se a pessoa compra um iPhone, ela não consegue financiar a casa, porque ela comprometeu boa parte da renda dela, sei lá, que seja 500 mil reais por mês, porque ela comprou um iPhone. E se ela soubesse, provavelmente ela, vou continuar com o meu celular aqui, antigo, às vezes já tem um celular bom, mas... Então, a gente está percebendo como é importante comunicar e educar essas pessoas para o momento do TVO.
Quer construir? Então se prepara, não compra muito parcelado, não deixe de pagar suas contas para o seu score Serasa subir. Então tem várias coisas que a gente pode ir, e por isso que o financiamento conecta muito bem com a jornada da Instacasa desde o lançamento, porque é uma régua que acontece, né, de comunicação, da gente ensinando as pessoas. E daí, beleza, chegou no TVO, a gente já tem uma esteirinha montada com a documentação toda pronta, as pessoas apresentam seus projetos, para quase que criar um momento de repasse bacana de vários desses compradores. Vida no loteamento, né? Dá vida no loteamento, o loteador. E tem muito loteador que gosta da carteira, né? Bem, a gente sabe que o loteador fala, às vezes fala, não, eu gosto da carteira, mas não é 100% que a gente vai financiar. Vamos falar que a gente financia 20%, 30%, é um repasse saudável, quase que você pôs na obra. Sim. Necessário, né? Você vai dar vida no seu empreendimento, às vezes você tem lote de estoque que vão valorizar, o comprador vai chegar no que ele realmente queria, ou seja, você vai atender os anseios do seu comprador. Então tem muitas vantagens nesse processo, né? Então, assim, é um ganha-ganha muito forte. É um ganha-ganha para o loteador, para a casa, para o comprador. E a gente está cumprindo o nosso propósito, no final das contas, né? É porque muitas vezes ele não tem nem o conhecimento de que tem um TVO, de que só depois do TVO que ele vai poder construir, Exato. de que ele poderia estar pensando no projeto dele muito antes. Se preparando para esse momento. Recebi uma comunicação de que eu vou ter a posse do meu lote. Aí ele vai começar a pensar, aí ele vai começar a... Daí o ciclo é longuíssimo. Assim. Aí o adensamento do loteamento demora demais. E ele demora, né? Às vezes você tá vendo o loteamento que tá 1 ano pronto e não aconteceu nada. Você fala, não pegou, né? E às vezes o loteador tem lote em estoque e tá desesperado, porque ele não vende, porque todo mundo olha que não pegou. Mas na verdade as pessoas começaram a pensar nisso agora. Daí, assim, até pegar... A gente tá vendo que o ciclo é longo mesmo, né? Então é isso, preparar para o momento, criar esse momento de repasse. Óbvio que eu tô falando aqui, parece lindo, né? Nossa, mas assim, no dia a dia a operação, nossa, é pauleira, né? Mas enfim, acho que a gente vai conseguir chegar num modelo bem bacana para o mercado. Pegando só como exemplo, assim, pode ser um insight para quem está nos ouvindo, escutando, vendo, que a gente já viu estratégias do loteador para quando houver a entrega da TVO, ele dá benefícios financeiros para aquele que aprova o projeto dele na prefeitura, Sim. entrega o projeto pro loteador, aí depois ele dá um outro benefício se o cara começa a obra, e dá outro benefício se o cara consegue concluir a obra em X meses. Sim. De forma que o cara faz incentivos ao processo construtivo Sim. e acaba que isso ajuda na valorização dos lotes remanescentes, né, e na velocidade de vendas. Eu já vi, DND, loteador que dava milheiro de tijolo, que dava o tapume, que dava de tudo pra fazer o cara. Daí, poxa, assim, o que mais faz sentido pro cara começar? É você dar o projeto, né? Sem dúvida. Ainda mais adequada à legislação, né? Exato, né? Enfim, daí é voltar, né? Eu acho que daí é o propósito nessa casa do lançamento e tudo mais, mas é isso, assim, acho que o loteador, ele tem um grande anseio daquilo pegar, né? Daquilo tomar vida. E em projetos muito grandes, que você tem 10 fases, 15 fases, se a primeira fase não pega, ou se aquilo não ocupa, não gera vida... E quando esses projetos muito grandes, você tem um mix, né? Porque você tem áreas comerciais, áreas residenciais, às vezes áreas até de verticais. Se não pega, acabou, morreu. Assim, é um grande investimento que você pode fazer, você vai ter e não vai ter retorno, né? Então, pegar é muito importante, né? Então, tem a carteira, adiantar a carteira é muito importante. A ocupação é muito importante, a ocupação de qualidade é muito importante. Então, a gente percebeu que fazendo com que o comprador chegue no sonho dele, facilitando a vida, é um ganho, assim, o loteador ele também tem muito a ganhar com esse processo. Né? Porque o lote é o meio, né? O lote, o lote é o meio. É o meio, né? E o loteador, ele não, maioria dos loteadores, ele não tem condição de ter uma estrutura interna para fazer esse pós-vendas e esse fluxo seguir tão certinho assim. E nem deveria, né? Então, ter essa parceria é super interessante, porque a estrutura dele muitas vezes não dá conta disso. Exato. Né? A nossa visão, Raquel, é na verdade de uma plataforma, né? Pensa numa roda, né? E aqui roda tudo, né? Desde, vamos fazer o lote, que é o insumo para ela. Tem os arquitetos, que hoje a gente fala de arquitetos Instacasa, mas podem ser outros arquitetos, inclusive essa plataforma de financiamento. A gente, obviamente, está conectando com todos os empreendimentos em Instacasa, olhando o perfil de cada um, mas a gente já começou a olhar para empreendimentos que não tem Instacasa. Então, a gente está conectando, né, com a nossa base de loteadores, que você tem uns 150 loteadores aí que são nossos clientes. Quais outros empreendimentos você tem que faz sentido você ofertar isso, sem custo, inclusive. Isso aqui não tem custo, né, porque as instituições já nos remuneram.
Então, loteador, você tem um empreendimento lá entregue há 1 ano, 6 meses com TVO, vamos oferecer isso ou via loteadora, ou via associação, ou de alguma outra forma, como outro Que canal. legal. Muito legal. Então, conectar. Óbvio que você pega o cara e o ciclo é longo. Daí é o que a gente falou. Você vai falar com o cara, ele vai ter ideia, depois 2 meses e tal. Diferente de quando você tem estacados, que ele já provoca isso antes. Mas mesmo assim, é válido. Então, a gente também quer colocar essa plataforma em vários lugares. Às vezes, até no escritório de arquitetura. Olha, você não quer ter uma ferramenta que faz white label. Porque tem muita gente que deve lá, putz, num contrato não faz com você porque eu não tenho capital, então não faz sentido. Então, oferece a solução de capital. E daí fecha o negócio, uma construtora, enfim, N players ali que podem também ter aderência a essa plataforma. Então, é a nossa intenção, inclusive, a gente vai testar isso, né? Só que é, por enquanto, a teoria, né? Mas fornecer ao mercado, não só aos loteadores, mas até ao ecossistema. Então, retornando aquela roda, né? Então, essa Círculo roda virtuoso. é um ciclo virtuoso. Então, tem os arquitetos, né? Então, podem ser, nessa casa, podem ser arquitetos locais, os construtores, daí tem os agentes financiadores, daí tem a indústria de construção, então, claro, tem a Gerdau, tem a, sei lá, Dexco, tem várias outras, e também tem ocupação, tem equipamentos, tem imobiliário, tem ar-condicionado, tem tudo. Então, a gente enxerga o loteamento como o ponto inicial que dá a girada. Então, loteador, você sabe fazer loteamento, você sabe aprovar muito bem, você sabe lançar muito bem, você sabe entregar muito bem. Não precisa fazer o resto. Você coloca isso como um insumo, e daí a gente ajuda na venda, a gente ajuda na ocupação, e você faz girar, entrega e vai para o próximo. Deixa que alguém está olhando por essa ocupação, por esse ecossistema. Essa é a nossa visão, né? Como empresa de longo prazo, gerando valor para várias pontas, né? Óbvio que na teoria é lindo, né? Na execução Maurício, tem os seus desafios, né? Aí aproveitando um gancho que você colocou, vocês atendem 150 loteadores. Hoje é por aí. Qual que é a principal dor? O que você escuta que é comum entre todos? Do loteador? Do loteador. Bem, eu até vou extrapolar isso aqui, então, além da Instacasa, né? Eu acho que no nosso mercado a maior dor é a aprovação, né? Aprovação. Eu vejo meu pai lançou o loteamento em Jundiaí, ele demorou 15 anos, né, para aprovar. E não é que, nossa, não, tem vários outros que tá por aí também, né? A gente sabe como é dolorido, né? Aprovar, enfim, é óbvio que tem várias iniciativas aqui, o GraProAB, a gente participa muito, né? A gente é bem próximo da Elo, da DIT, enfim, de todos os órgãos do Secov, e acho que tem propostas de melhorias, mas hoje a grande dor do mercado, acho que é, 1, aprovação, 2, funding, e daí eu falo funding pro loteador também, né, então, a gente sabe como dói na pele você financiar um cara por 15, 20 anos, tendo que fazer 5, 6 loteamentos ou 20 loteamentos ao mesmo tempo, né, então, eu vejo que o funding é uma dor pro mercado de loteamento, funding a infraestrutura. Então, assim, mas eu vejo o player se movimentando, né? Hoje tem várias soluções, a gente vai nos eventos, né, Deni e Raquel, a gente se encontra, tem vários painéis sobre esse tema, né? E a gente tem visto como tem, né, saído um monte de soluções, até grandes bancos hoje financiando obras de infraestrutura de loteamentos, tá? Acho que isso está acontecendo. E eu acho que isso também a Instacasa resolve um pouco com essa lógica de financiar o comprador do lote que está o lote para ele, de uma forma ainda pontual, mas se for relevante, vai fazer diferença para ele também. Então eu vejo o funding também como uma solução, e vendas, né, Denis? Vocês estão aí, né? Tem o desafio de vender Sim. bem, vender rápido, vender preço certo, né? Então acho que a gente também, com esta casa, ajuda muito no momento de lançamento de venda, fazer acontecer, né? Porque, ficou X anos aprovando, agora, chegou um momento bom que é vender e entrar dinheiro no caixa, né? Então, vender bem, enfim, eu acho que também é uma dor do mercado, né? Eu vejo essas como as 3 grandes dores, né? Porque o resto toca, né? A obra, não tem grande segredo, né? Enfim, acho que é isso que eu vejo. Mas eu acho também que a gente tem que comentar uma coisa que é o pós-venda, que a gente tem falado muito aqui, né, Deni? Eu acho que não é uma dor, mas eu acho que é um olhar que o loteador tem que ter para o pós-venda, para o cliente dele, né, para o ciclo do cliente dele, para criar a marca, para o empreendimento, né, se consolidar, para a coisa virar, e a gente vê muito esse cansaço da aprovação, né, depois o esforço financeiro da obra. Eu vou ter ainda um setor de pós-venda, ainda vou ter esse acompanhamento, né? Eu vejo uma lacuna muito ainda nas loteadoras desse pós-venda. Você enxerga isso também? Eu enxergo que o pós-venda do loteamento ele é bem mais simples que o pós-venda de uma incorporação, por exemplo, né? Porque acho que a questão de manutenção, tipo, você recebe um apartamento, você dá 5 anos dando problema de trinca, de sei lá o que você fica lá. Loteamento não tem muito isso, né? Porque a grama lá, não tem muito que o cara reclamar, né? E é mais com a associação, às vezes, quando ela existe com a prefeitura, né? Deu algum problema no asfalto, algum problema de infraestrutura. Então, eu acho que nesse ponto ele é muito mais simples, mas
Daí tem a relação com boleto, né? Gerar um boleto, pagar o boleto. E que muita gente acha que isso é o pós-venda, né? Que é a cobrança. E, na verdade, você dá notícia boa, né? Tá acontecendo isso. Ou provocar alguma experiência. Não, eu vejo que isso não acontece, né? E muitas vezes isso reflete na questão, na saúde da carteira, né? Sim. Você fazer esses movimentos de estar presente, né? De ser como uma marca. Toda hora eu falo, né? Que eu falo com um monte de gente no mercado, mas quem que conhece que não é não nós, né, que a gente conhece, mas uma pessoa que não é do mercado de loteamento, que fala o nome de uma loteadora, assim, a pessoa vai saber uma, não vai saber duas, né, porque eu acho que tem uma lacuna, é o que a gente até estava falando antes de começar a gravar, né, qual que é o ativo mais importante? É a marca. É a marca, e eu acho que elas não desenvolvem essa questão da marca, né, então realmente chamar, né, quando eu era executivo, tinha lá, a maioria dos loteadores é isso, né, vendeu, lançou, agora é mandar boleto por mês, acabou, né. Uma ou outra diferencia um pouco, mas tem o dia de plantar as árvores no seu loteamento. Cara, vamos chamar as famílias, vamos ver, o dia da visita da obra, o dia da entrega, com evento, com passeio no clube. Isso é legal, né? A gente não vê acontecer, eu vejo raramente isso acontecer. Mas, até a Instacasa participa, eventualmente, de um evento ou outro, mas tá lá, o pessoal da Instacasa vai ajudar lá você a escolher seu projeto e tal. Mas isso é forte mesmo, e eu não vejo acontecer. Mas se eu fosse um loteador hoje, né, e a gente tem a marca da Instacasa para cuidar, mas de uma forma diferente, mas eu faria bastante isso, né, o relacionamento com o meu cliente e tal. O pessoal não compra muitos imóveis na vida, né, mas às vezes é o filho que vivia, pô, cresci lá, a marca e tal, você começa a se posicionar. Isso é importante, mas realmente eu não vejo isso acontecer como relacionamento com o cliente. Maurício, eu tenho uma dúvida, assim, toda vez que a gente lida com tecnologia, existe uma reação natural das pessoas quando é novidade, ela dá uma rejeitada. Sim, né? claro. Aquelas fases, né? Você rejeita, depois começa a usar, depois você fica... Não vive sem. Você não vive sem a tecnologia, né? É isso aí. E eu imagino que a primeira, digamos, barreira que tem que ser vencida é a questão de como é que você educa o corretor porque ele é uma peça super importante nesse processo, Sim. né? Da forma que você colocou, ele é que tem o login e a senha, que é uma ferramenta para ele, para ajudar ele no processo de venda. Total. Né? Como é que se vence isso? Como é que você tem tratado isso? Quais os desafios e as oportunidades do universo de corretores? Eu diria que vencer pelo cansaço. Eu acho que hoje, assim, se você for falar qual é o maior desafio da Instacasa, eu acho que é engajamento. É isso? Engajamento do corretor. Assim como você deve ser. Lógico. Como que você engaja essa força de vendas? E eu acho é muito eu tenho que tratar pelo exemplo, né? Hoje de manhã eu tive um call com o loteador, que é do Espírito Santo, acho que é o maior loteador do Espírito Santo. Eu acho que eu sei quem é. Deve saber. Mas ele falou assim, a gente estava falando um pouco de pipeline do futuro, para o ano que vem e tudo mais, né, inclusive a nossa plataforma de financiamento, olhar lá para os empreendimentos deles. E ele falou, não, porque eu tive uma reunião, a gente faz quase que uma vez por mês uma reunião de BR lá com os loteadores pós-lançamento. E a gente mostra métricas, né? Você vendeu tantos, tem tantos cadastrados na plataforma, tantos pediram seus projetos, tem tantos corretores cadastrados acessando dessa forma aqui, de primeiro, segundo o uso, login e tudo mais. E a gente estava discutindo, ele, não, foi muito legal, porque eu vi recentemente que os corretores que mais vendem são os corretores que mais logam na sua plataforma, são os corretores que mais usam. Então eu falei, é ótimo, né? Assim, não adianta você falar, tem 100 corretores, eu quero que os 100 estejam todo dia logados, usando e tal. Não adianta. Mas tem um Pareto, né? Que os 20% dos melhores corretores vão vender os 80% dos lotes. Diz o Guilherme Machado, na nossa 5ª temporada, que esse Pareto está errado. Deve ser 5%. Não, é isso. Eu falo 20-80 por uma força do hábito, mas eu também acho que isso, assim, são os 5% que vendem 95% dos lotes. Então, o que a gente preza pela Instacasa? Que esses 5% estejam muito engajados. A coordenação de vendas, né, como são vocês, tem um papel fundamental, assim, de engajar o cara. A ferramenta está aqui, usa, vocês vão ver o resultado. Cara, começa a usar, nossa, o cara não para de usar. Mas às vezes vai falar, mas tem 100, tem 20 usando, tem 25 usando. Cara, são os 20 que estão vendendo? Então beleza, é isso. Os outros caras lá não sabem nem a senha mais, mas tudo bem. Às vezes eles vão lá pro stand, tá logado de alguém, ele pede a senha, ele acaba usando. Mas é esses caras que a gente tem que engajar. Então nosso time de treinamento e suporte, até tenta identificar esses caras, quem são. Então, como é que você mantém esses caras engajados, suporte? Entrou no imobiliário, não, vamos treinar esse imobiliário, tá bom? Mas vamos identificar, ela é dos 5% que estão lá? São esses caras que tem que estar engajados, são esses caras que vendem. E ponto, assim. E a gente antes a gente sofria, sabe?
Nossa, mas tem 100, mas tem só 30 logando. E os outros 70? Cara, os outros 70, eles participaram do meeting, entenderam o que é Instacart, fizeram seu login legal, nunca mais voltaram no stand, sabe? Tá bom, não precisa usar. Mas é um desafio, assim. Maurício, é muito assim, difícil, muito difícil. Se você me permite. Claro. Assim, e aí pode ser uma dica para todo mundo que está nos assistindo. Cara, uma das coisas, eu até vou defender num evento que a gente vai participar, eu e a Raquel, que quando a gente faz o processo de lançamento, eu defendo que a gente tem que colocar uma pimentinha de forma que você acione determinados personagens psicológicos. Pegando bem aquela história do Divertidamente, todos nós temos lá o medo, né, a ansiedade, né, etc. Então você tem que estabelecer alguns bichinhos para que o cliente se movimente para o cara comprar. E o bichinho que a gente costuma utilizar no corretor são dois. Um que é a competição, os caras têm gente que é extremamente competitiva, e outra é a carência. Esse mercado, pelo todo o estereótipo que existe do corretor, ele de certa forma é um pouco mais estereotipado, ele é meio deixado de lado. Então, quando você faz um sistema de gamificação, em que você tem uma premiação para os caras, e são coisas simbólicas, às vezes é uma medalha de primeiro, segundo, terceiro lugar, é um reconhecimento público, é um evento, né? Você fala, olha, pessoal, estamos fazendo aqui um reconhecimento dos primeiro, segundo, terceiro lugar, e parabéns por ter feito isso e tal. É impressionante como é que isso vai embora, né? É impressionante. Eu fico espantado até hoje. Eu falo, bicho, uma medalha? Sensibilizar. Cara, as medalhas são colocadas na entrada da imobiliária e os caras sentem orgulho. Isso passa lá, aquela de forma, minha, né? Digamos assim, legítima. Claro, pô. Legítima, o cara ganhou, né? Sim. Acho que é um negócio legal, cara. Não, a gente já pensou muito nisso, viu, Denis? Assim, até tem uma startup do mercado imobiliário que talvez tenha outras já, mas que nasceu por isso, né? Um processo de gamificação para engajar corretor, né? Depois você não conhecer, depois eu te passo. Quero sim. Mas a gente já pensou bastante nisso, fazer um processo de o corretor estrela, o corretor que mais usa, que mais vende, ou que tem mais acessos, ou que a gente, na segunda geração da plataforma, o corretor ele vai conseguir, inclusive, empacotar todas as informações daquele empreendimento com a carinha dele, porque como a gente desenvolve uma boa parte do material de comunicação, ele consegue empacotar isso num WhatsApp, com a cara dele, com o contato dele, com todas as informações, com o tour virtual, com o vídeo, com a plataforma, com os projetos, encaminhar, e todo mundo que reencaminhar, clicar naquele link vai para ele, é o link dele. Então a gente vai até metrificar esse link. Quantas vezes aquele corretor, quanto mais ele encaminhar, mais vai voltar para ele, porque aquilo lá gira o mundo, né? Vai um encaminha para o outro, vem ver, tal, e vai sempre voltar. Quem clica lá vai falar com aquele corretor. Então isso é uma forma que a gente tá, mas também de gamificação, né? De tipo, quem clicar mais vai ser um corretor estrela. Qual que é a vantagem que ele vai ter? Ele vai ter algum benefício para dar para o cliente dele. Em vez de ter um projeto, você ganha a personalização do seu projeto também. Esse corretor pode dar uma personalização que custa X para o corretor dele. Ou ele pode, a gente até pensou em dar prêmio, dar jantar, dar dinheiro, mas daí a gente, isso pode conflitar com a estratégia de venda do loteador, pode não gostar. Tal. Mas pode ser combinado também, né? Porque eu acho que é casado, porque as premiações, elas ocorrem, né? Exato, elas ocorrem. Tem um prêmio em dinheiro, alguma coisa, a gente acaba abandonando a ideia, mas tem alguma lógica de gamificação, sim, de alguma vantagem para aquele corretor dentro da nossa plataforma, para ele também se sentir estimulado, ou ter lá, que ele é estrela, ou ter o ranking. Hoje não tem, né? Hoje todo corretor tem o seu login, ele usa. Que bom que o que mais usa é o que mais vende, né? Mas também precisa. Eu acho que faz todo sentido, viu, Denis? Eu acho que a lógica da gamificação funciona muito bem. E para quem é corretor que está nos assistindo, assim, semana passada a gente estava numa convenção de vendas de um produto que a gente está lançando em Mossoró. Eu escutei um negócio que eu nunca tinha me tocado. Mas foi dado o exemplo, gente, eu não entendo nada de futebol. Então eu posso estar falando eu também não vou nem saber se você está falando sobre o personagem, mas se eu não me engano era o Cristiano Ronaldo, que foi considerado o melhor jogador do time que ele, enfim, que ele... Sim. E aí foi analisado por que ele era o melhor. Assim, questão de talento, questão de skills, né, de habilidades e tal. Eu vou resumir a história. E a conclusão final não era nada disso. Era só porque ele chutava mais pra gol. Estatístico. Então, assim, você é corretor, meu amigo. Você tem que prospectar. E prospectar muito. Quanto mais você prospecta, mais você vende. Você prospectou pouco, você vende pouco. Isso aí. Simples assim. Então, assim, o cara que loga mais é o cara mais dedicado, o cara mais disciplinado, o cara que procura mais, é o cara que prospecta mais. Óbvio, o cara vai vender mais. Óbvio. E utiliza uma ferramenta que apoia ele. Mas o processo de treinamento também é muito importante, né, Denis? Às vezes você está falando do corretor jovem, que para ele isso é simples e tal. Mas às vezes o cara vê isso, pelo amor de Deus, esse empreendimento aí eu não vou estar dentro, porque isso aí eu vou ter que aprender uma coisa que eu
eu não vou conseguir. Às vezes tem até uma vergonha de assumir essa postura, né? Sim. E eu tive até num meeting também em outubro, eu fiquei impressionada com os perfis diferentes de corretores que saíram dentro do empreendimento, já subiram o drone, fazendo vídeos e tal, e postando no Instagram, e outros bem retraídos. Adivinha quem vai vender mais? Exato. E bem retraídos, assim, isso não quer dizer que um só está na frente do que o outro, não é um que é melhor do que o outro, né? Mas é que um deu um passo deixa eu ser vulnerável um pouquinho aqui, deixa eu ver o que é esse negócio de filmar, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, né? Então eu acho que é muito também de treinamento de uma plataforma dessa. É chamar o cara para dentro, né? E falar, espera aí, não é bicho de 7 cabeças. Aqui vai ser legal, você vai aprender, né? O seu filho pode te ajudar, o seu neto pode te ajudar. A gente passa por isso, porque a gente já lançou em cidade de 4 mil habitantes, assim. Não é raro a gente lançar em cidade de 10, assim como para vocês não deve ser raro, 10, 15 mil habitantes, cidades muito pequenas. E às vezes você vai no corretor, então, você precisa criar o seu cadastro, o seu e-mail, o cara não tem e-mail, assim. Não tem e-mail, o que eu faço? Daí a gente até na segunda geração, deve colocar, até como não precisa ter e-mail, só o telefone, por exemplo. Mas é um impeditivo, daí como é que faz? É o que você falou, tem um filho e tal, põe o e-mail do seu filho, tudo bem, coloca lá a senha e tal. Perdi a senha, vai recuperar, vai ter que ligar para o filho, vai receber o e-mail de recuperação de senha e tal. Então tem algumas certas dificuldades, e tem, às vezes, até onde a gente nem imagina. Vou dar um exemplo. Os nossos projetos têm nomes de... como tem famílias de projetos, para lote de 125, de 126, de 160, 140, tem de tudo. Cada padrão tem um conjunto de nomes. Então, são cidades da Europa, são oceanos do mundo, são lagos, são montanhas. Então, tem os nomes, projeto, Lambert, projeto... Daí a gente percebeu que muitos corretores não usavam a plataforma porque não conseguiam pronunciar o nome do projeto. Porque era um nome, com R mudo, com alguma coisa assim. E daí a gente foi descobrir isso tempos depois. Não, a gente tem nosso time, né? Tem gente que fala muito a língua do corretor. Daí falando lá, não, poxa, eu tenho vergonha de falar, ou não consigo falar o nome do projeto. Daí a gente está no processo de mudar para ser o projeto, R65, qualquer coisa assim, para tirar isso. Então a gente tem que ir identificando quais são as travas, né? O cara não sabe mexer nessa função, ele prefere não mexer. Daí, então vamos ajustar, deixar mais intuitivo, a gente está identificando todos os pontos de atrito, óbvio que isso melhora 1%, 1%, 1%, mas você vai melhorando a usabilidade. Mas tem N fatores, assim, que a gente nem imaginava. Colocando na rua, a gente percebe que tem algumas restrições. Então vamos melhorando. Mas sempre vai ser um desafio, né? Acho que sempre vai ser um desafio de engajar o corretor. Mas eu acho que conforme eles vão vendo que, se eu usar... Deixa eu me dedicar aqui um pouquinho, deixa eu entender esse troço, já que o cara que mais usa mais, vende mais. E assim, é por isso que eu falei, é quase que na força ali, e o cara vai perceber que se ele não usar, ele vai vender menos. Se ele usar, vai vender mais. Vai usar, em algum momento ele vai começar a usar. Né? E cada vez as coisas estão mais intuitivas, né? Isso você falou. É muito diferente de aprender a informática há 30 anos atrás do que você aprender alguma coisa hoje na internet ou na inteligência artificial. É tudo muito mais simples, né? E eu acho que retirar essa barreira com um treinamento e com essa desmistificação, né? De que a coisa foi feita para facilitar, né? Não para... Tem até algumas coisas que... Tem um monte de funcionalidade. Se ficar, e se tiver aquela, a segunda geração vai ter menos funcionalidade. Tem coisa que você acha que, nossa, isso aqui vai ajudar o mapa de lotes com as declividades de cada um. Você confunde, assim, sabe? Não, melhor não ter. Melhor coloca a lote que você quer mexer e mexe. Então a gente vai tirar algumas coisas para a segunda geração, porque a gente percebe que às vezes o menos é mais, assim, sabe? Digamos assim, o cara que é a nossa referência em tecnologia, que foi Steve Jobs, ele dizia, né, que, cara, tem que simplificar. Ele era seguidor da linha... Less more. assim, mais clean, tudo muito simples, de usabilidade fácil, tanto é que a Apple tem exatamente esse princípio. Né? O perfil aí, ele é bem mais simples, mais sofisticado, né, na verdade. Bom, estamos caminhando para o final. Você viu como é rápido? Nem parece, rápido, né? Demais, cara. É rápido demais. E dá para falar muita coisa, né? Mas a gente tem um tempo. Eu tô tentando ser conciso, mas eu gosto de falar. Eu tô falando um monte de coisa aqui. Né? Cara, e o que você enxerga que... Não gosto de falar dessa questão de futuro, da tecnologia e tal, mas você percebe algum direcionamento tecnológico no sentido de auxílio para o nosso mercado de loteamento? Você vê alguma tendência? Acho que a palavra é essa. Daniel, eu acho que assim, já passamos por bastante coisa, né, assim, eu acho que teve a fase da realidade virtual,
a realidade Aumentada. aumentada, que, enfim, são coisas que acho que antes era nossa, era novidade, agora é meio que quase que padrão. A gente usa bastante isso também, acho que ajuda, eu acho que isso ajuda bastante. Sala de imersão. Sala de imersão, e daí a nossa tecnologia está preparada para várias coisas, né? Tem cliente que, como eu falei, usa o óculos, tem gente que usa a TV Touch, tem gente que monta uma sala de imersão, você entra lá, escolhe os projetos, é super bacana. Às vezes uma pessoa está com o óculos na cabeça sendo projetado, onde ela está andando no empreendimento, para a família vendo, olha, vai para aquela rua, vai para aquela rua. Enfim, acho que tem um monte de tecnologia, que eu acho que é bem bacana. Tem a própria, a gente tá falando de tokenização antes aqui também, né? Então, assim, como é que você deixa o imóvel mais líquido, vende mais rápido, eu acho que também é um caminho que, tá falando, que era trend há 2, 3 anos atrás, talvez agora não seja porque já está quase incorporado ao dia a dia, talvez, né? Mas eu vejo que essas tecnologias de visualização são um caminho meio sem volta, né? Já está acontecendo, mas eu acho que qualquer tecnologia que facilite a vida e daí aplicada a cada caráter de cada mercado, a gente está falando de loteamento, mas às vezes tem de, sei lá, data centers, tem de vertical, tem de renda, tem de aqueles resorts. Eu acho que ela é bem-vinda, sabe, de facilitar a jornada, como é essa casa, né, de, poxa, você vai resolver quase tudo num lugar só, você vai tirar muito atrito dessa jornada, né, assim, pô, vamos falar de quinto andar, chovendo molhado o quinto andar, né, mas, pô, até gente que tem imóveis do quinto andar, como é mais fácil a gestão daqueles imóveis, de entrar, sair, fazer uma vistoria, como é mais fácil de você alugar um imóvel por lá, seguro garantia, né? Às vezes não precisa nem ir lá ver lá, faz assinatura digital é outro também, né? Não, quem imaginava que Registro há 15 digital. anos atrás a gente estava assinando contrato... Digitalmente. Nossa, lembra? Eu ficava louco, eu via lá, tipo, chegava uma lote com uma papelada, eu lembro disso. Assina. Daí devolve lá para Amazonas os contratos. Imagina que loucura mas que era. Mas aí que tá. Cara, cada loteadora está vivendo uma fase diferente, né? Assim, eu ainda encontro loteadores que é o papelzinho. Mas assim? Nossa, eu já não vejo mais. Não, a gente encontra às vezes. Mas eu não tô tão inserido no processo, na ponta como vocês estão. Não, tem, assim, só porque, cara, acho que faz todo sentido o que você tá falando e eu acho que tem me chamado bastante atenção que, obviamente, a questão das funcionalidades de visualização, a questão de você tangibilizar para o cliente fazem parte disso. Sim. Que é você dar uma experiência que seja agradável. Exato. Se não ela for não necessariamente ruim, precisa ser digital, às vezes ela é uma experiência melhor só. A questão não pode ser ruim. Exato. Tem que ser boa. Tem que melhorar o que já existe. Se for excelente, exato. Cara, Exato. Você falou a gente estava falando da sala de imersão. Eu tive uma experiência naquele empreendimento lá no Rio Grande do Sul, que é o Kempinski, Laje de Pedra. Eu fui na sala de imersão dos caras. Cara, assim, o final da sala de imersão se arrepia e só não compra quem é muito racional. Uhum. É muito racional. Mexe com sentidos. Mexe com sentidos, mexe com sentimentos. Então, você tem condição de fazer isso. Agora, como é que você quer calibrar isso por uma questão estratégica? Exato. Ferramentas você tem. Você não pode deixar de utilizá-las. Por questão cultural ou por questão estratégica. Né? Exato, isso. Sim. Não, mas tem tecnologia para tudo, assim, acho que todas as pontas hoje, lançamento, gestão de carteira, né, assim, acho que tem muita facilidade, né, então, nossa, assim, ela tá tão integrada no nosso dia a dia que a gente não percebe, né, acho que já tá, usual, né, então, nossa, tá. Eu acho, assim, que eu tiro muito aqui dessa conversa nossa, é que é o que eu tô ouvindo muito do mercado, que é a dor do econômico e como isso casa com essa dor, como isso soluciona essa dor do econômico. Sim. Que eu acho que tem muito loteador abandonando o econômico. Eu tenho conversado sobre isso. Não é possível. É verdade, é verdade. Não acredito. Não, eu tô falando tô brincando. Tô falando assim, de conversas muito recentes, que assim, não dá mais para não dá mais para concorrer com a casa pronta, casinha pronta, com o apartamento. Não aguento mais, não dá mais. Chama isso de dilema do loteador. Percebe que o loteador, às vezes, ele pensa, será que eu vou ter que construir a casa, porque eu não consigo mais vender o lote? Mas essa casa é quase uma resposta a isso. Não precisa. Continua construindo seu insumo e deixa que a gente... Então, eu acho que fica aí pro loteador uma mega dica que a gente falou de benefício para comprador, de benefício para marca, de benefício para rentabilidade, né, no momento da entrega da obra. A gente falou muita coisa que conjuga que é uma dor atual. É uma dor atual. Exato, é isso aí. Porque a minha casa, minha vida para loteamento nunca chega, né?
É bem raro você conseguir enquadrar um loteamento. Não, mas é que muito econômico, tava quase, lote né? muito barato. Bica de ser aprovado, né, mas, Raquel? não, tem a lei, mas não está regulamentada. E a gente está esperando essa regulamentação há tanto tempo que a gente nem fala mais disso. Morreu, né? A gente não fala mais disso. Sim. E, enfim, é o que temos para hoje, né? É isso que a gente falou. É o econômico sofrendo e... Mas assim, para aqueles loteadores que ainda pensam no econômico, assim, a gente atende, né? Alguns loteadores que são produtos econômicos. Cara, assim, todas as pesquisas que são feitas em todas as regiões que a gente atua em todas as regiões, com exceção da região norte do país, né? Se você pergunta para as pessoas o que elas querem a casa. Exato. Com ninguém quintal, fala que era um lote. Do jeito dela. Do jeito dela. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o lote ainda é a opção mais procurada pelas pessoas. Claro. No Brasil região, é o lote. Você está querendo dizer que é o maior desejo. Desejo. Né? É o maior desejo da pessoa. Mas ele é um meio, né? Ele é um meio. Ele é sempre um meio para alguma coisa. O lote, ele nunca é o fim por si só, né? Principalmente no econômico, no médio. Alto pode até ser uma especulação, né? Mas no econômico médio não é. Então, realmente, tem que fazer a casa virar o lote. E o Brasil, eu falo que o Brasil cresce por meio de loteamento. A gente que mora em cidade grande, aqui em São Paulo e tal, você acha... Quando eu apresento, as pessoas são do mercado que não conhecem, elas acham, no mercado imobiliário, é prédio. Na verdade, no Brasil, o mercado imobiliário é loteamento. Não é prédio. Prédio é um nicho. Eu né? falo que a gente sempre tem que colocar o loteamento como a primeira classe, porque é dali que nasce tudo. Eu sempre falo isso, a cidade gente. se expande, é a base de tudo o loteamento. É a base de tudo. Então, o loteador, ele que constrói a cidade, não é a prefeitura. As pessoas acham que é a prefeitura. Não, quem constrói a cidade é a prefeitura. Não. O loteador constrói e doa, e de graça, para a prefeitura, para a Sabesp, para tudo que ela, né? Então, ele que constrói, assim, é muito importante a gente saber fomentar, e o loteador, que eu falo do dilema dele, o loteador não sabe construir casa. Eu já participei de muitos processos de loteador construindo casa, e nunca deu certo. Porque é outro bicho, é muito difícil. É o que eu falei da manutenção. Você tem que dar manutenção, garantia. Putz, o loteador não quer saber disso. O loteador sabe fazer loteamento. Continua fazendo loteamento e a gente entrega esse valor com esta casa. A gente mostra, ajuda o comprador a chegar no sonho da casa dele, criando essa experiência digital, né? Óbvio, a gente ainda está criando isso, mas, poxa, sabe, é um caminho, a gente já está vendo muito valor nos que a gente está, né? Então, eu vejo dessa forma. O loteamento é um insumo para uma cadeia de valor muito maior que o loteador sozinho não abraça, e nem esta casa sozinho abraça. A gente se propõe a ser o conector de todas as etapas, né? Mas é isso. Então, deixa que a gente está olhando por conectar todas essas etapas aqui e entregar o valor para você, loteador, o valor para o corretor, o valor para o comprador do lote, enfim, para a indústria da construção. Essa é a nossa visão de ponta a ponta, né? Não é uma visão pequena e fácil, mas a gente está aí na luta para fazer ela acontecer, né? Show de bola. Mensagens finais. Raquel, Maurício. Quais são as mensagens finais? Vou deixar a Raquel começar. Não, eu só quero te dizer em relação a essa questão que você trouxe aí das soluções da casa, né? Eu acho que esse é o propósito do Jornada. A gente estar trazendo peças dessa engrenagem, desse mercado nosso, que ele é composto de vários segmentos, né? Estou eu aqui como advogado de loteamento, está aqui o Dene como coordenador de vendas, tá você trazendo uma solução que carrega um tanto de outras soluções dentro, exato, né? E muito obrigada por você ter vindo aqui, trazer mais uma pecinha aí para o loteador conhecer, porque eu acho que a gente que está aqui sempre em São Paulo, nos eventos, é tão comum, né? A gente, há muitos anos, conheceu o produto, mas tem muita gente que não conhece. Sim, né? com certeza. E a gente falou de muito benefício e foi muito legal o papo, muito legal. Muito obrigada por você ter tirado um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente. Imagina, poxa, é um super prazer. Eu que agradeço aí o convite, fico muito feliz de estar aqui, de compartilhar um pouco da história, né, da minha história, da história da Insta Casa, né, que a gente se propõe a fazer, né, de que eu acho que a gente é muito, inclusive, transparente e humano, de que de estar construindo em tempo real, né, assim, tem muita coisa que já está rodando, funcionando muito bem, tem coisa que precisa ser melhorada, tem coisa que a gente ainda nem sabe que não sabe, né, enfim, então, eu acho que isso é muito legal com o mercado, né, quando a gente começou lá em 17, nosso primeiro contrato, como a gente penou. E foi a segunda geração da loteadora que brigou com o pai lá, né, que falou, não, tem que ter, e depois o pai mandou um e-mail pra gente falando, nossa, olha, eu tava super contra, mas a gente vai usar sempre, estamos até já fazendo outros empreendimentos, tem mais que eu até tenho que retornar com eles aí, mas foi, assim, difícil de entrar, porque é uma solução que é diferente de qualquer outra coisa, uma gestão de carteira, o loteador vai ter que ter, ou ele vai fazer em casa, vai contratar, mas ele vai ter que ter alguma solução. A Instacasa era uma coisa que não existia até então, e a gente está colocando
E querendo ou não, o loteador, assim, ele que nos contrata, existe um custo, então como é que a gente prova o benefício? É super difícil, né? E agora é legal ver essa história, né? De que, poxa, a gente conseguiu estar entregando valor, nossa contratação é grande. Então, tá aqui, poder divulgar isso, né? Com a rede que vocês têm ali, poxa, é super legal, então, fico muito feliz. Super aberto aí, a quem tiver dúvida, quiser bater um papo com a gente, enfim, marcar um call. E também com vocês, né? Qualquer coisa que vocês precisem de nós e vice-versa, e também de nós, de vocês. Estamos super à disposição, gente. Muito obrigado pelo convite de novo, viu? Maurício, agradeço também a sua presença. E você estava falando, cara, eu lembrei. Tem um podcast que eu sigo e as coisas boas têm que ser divulgadas, né? Claro, com certeza. Que chama O Conselho, do Flávio Augusto. Não sei se vocês conhecem. Eu já ouvi falar. Adoro. E ele estava discutindo a respeito, eu não lembro com quem que ele estava entrevistando, mas ele fala que toda empresa, quando inicia, você vai criar produtos e serviços que não são bons. Primeira entrega sua não é legal, mas que o fato de você ir entregando e você ir aprendendo, você vai melhorando, você vai aprimorando a sua empresa. E se você tem resiliência para isso, você acaba transformando a sua empresa numa prestadora de serviços, numa venda de produtos adequada. Você vai entender as necessidades. Você acha o market fit dele. Então, assim, muito legal que você tenha passado por essa fase. Todos nós a gente passa, né? Não é nem passando, eu digo assim, como a Instacart se propõe a criar coisas novas, a gente sempre está passando. A gente, beleza, isso aqui, agora é a próxima caixinha. É o que você falou, começa ali com produto com fita crepe e durex, você vai lá e, agora vamos refinando isso até ser uma coisa mais legal. Vai passar isso e vai continuar passando, super, né? Sempre. Eu acho que é uma mensagem importante para todo mundo, né? Assim, todo mundo passa por esses desafios. Sim. A questão é estar em pé. E aí, eu estava vindo para cá hoje, né? E eu vim assistindo o podcast de outro podcast que eu gosto, que chama Os Sócios, do MPN, né? Bem conhecido. E aí ele estava entrevistando o Bernardinho, que eu sou fã do Bernardinho, e ele citou um cara que é o treinador de alguém, que ele falou assim, que a frase do cara era, cara, simplesmente apresente-se e dê o seu melhor. Isso aí. É isso aí, apresente-se e dê o seu melhor. Isso é legal. Show de bola. Bom. Galera, obrigado, valeu demais pela audiência, pelo tempo que vocês estão aí com a gente. Voltando lá do início, se você não deu o seu like... Dê o like. Agora a gente aprendeu. E inscreva-se, não é só dar o like, tem que se inscrever no canal. Né? Se inscrever no canal. Inscreva-se no canal. Falar com uma pessoa de tecnologia. Dê o like. E se você ainda não faz parte da comunidade, meu amigo, no WhatsApp, você está perdendo demais. E está vindo muita coisa legal de lá. Então, em algum momento nesse episódio apareceu o QR Code aí da comunidade. É só clicar que você entra direto na comunidade. E se também no nosso Instagram, nas nossas outras redes, também na bio, é só entrar que você consegue entrar com facilidade na nossa comunidade WhatsApp, que a gente troca muita coisa lá. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Bye, bye. Tchau, gente. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A jornada do loteamento é o guia completo sobre loteamentos.